E é assim, é alarmante, nos deixa impactados. Como é que alguém pode pensar que vai realizar um evento como este, que vai falar de atos que Deus não se agrada, e foi justamente por causa desses atos também que Deus destruiu aquelas cidades no passado, naquele lugar? Como alguém pode pensar em fazer um evento desse naquele mesmo lugar? Uma grande abominação. Eu não acredito que nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos presenciando essa realidade. A falta de temor aos céus em praticar tamanha abominação, sem olhar para os efeitos e as consequências que ficaram no passado ante o juízo de Deus. Parece que as pessoas estão perdendo a noção da realidade espiritual, nem vendo ao seu redor, nem olhando ao redor, vendo as consequências do juízo divino. Fique aqui nesse vídeo até o final, porque você vai entender agora o que está acontecendo na terra de Israel, lá na terra de Israel, no Oriente Médio, justamente no lugar onde Deus destruiu com seu juízo uma grande abominação. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo muito importante para esse cenário dos últimos dias aqui no nosso canal para vocês. Shalom, shalom, queridos Raverim. Estamos aqui de volta no nosso canal, Rabino Yosef Baruch, trazendo mais um vídeo para vocês. E esse é um vídeo que está tendo o que falar, polêmico, mas que expressa uma grande preocupação pelo fato de expor realmente, publicamente, a falta de temor de muitas pessoas e, lamentavelmente, até mesmo do governo. E aqui em especial estou me referindo ao governo da terra de Israel, que não é um governo religioso, é um governo laico e, claro, baseado numa liberdade religiosa, liberdade de gênero, ou seja, dentro do clima ocidental e das liberdades que existe no Ocidente, não se tem tido, na realidade, o cuidado de observar que não deu certo. Não deu certo no passado distante, no passado próximo, e parece que o erro está sendo cometido de novo. Então, nós vamos hoje falar aqui sobre o que está acontecendo na terra de Israel, em especial na região do Mar Morto. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe que estão reconstruindo, melhor, estão construindo uma cidade justamente na região de Sodoma e Gomorra. Mas não é uma cidade qualquer, não é um chuve, um assentamento para pessoas morarem, não é ali um bairro, uma aldeia, uma cidade. Não, não é uma cidade comum, mas é uma cidade do orgulho gay. Então, hoje aqui nós vamos trazer esses detalhes, essas informações do que está acontecendo. E eu peço a você que já deixe o seu like aqui nesse vídeo. E, muito importante, que você se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo. Por favor, é importante que mais pessoas sejam alcançadas por esse material para que eles saibam o que está acontecendo. E a realidade desse tempo, como ela se encaixa dentro do quadro profético dos últimos dias. Então, queridos, mais uma vez, deixe o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Vamos lá ao tema de hoje aqui no nosso vídeo. Então vamos lá, queridos, nesse tema tão importante desses últimos dias.
a Sodoma moderna. Israel construirá uma cidade do orgulho gay no mesmo lugar de Sodoma e Gomorra. Você já tinha escutado sobre esse tema? Você leu alguma coisa a respeito? Chegou ao seu conhecimento? Se não chegou, você vai saber dessas informações agora aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch. Veja essa reportagem. Israel albergará o Festival do Orgulho Gay mais grande, ou seja, o maior da história do Oriente Médio. Aqui está em espanhol essa publicação. Foi publicado há 6 dias, no dia 20, no caso aqui, a partir do momento que eu peguei essa reportagem, no dia 22 de abril de 2026. E aqui já falando, veja, que Israel vai promover esse Festival do Orgulho Gay, o maior da história do Oriente Médio. E aqui no Jerusalem Post, nós temos também outra reportagem. Se celebrará um festival do orgulho de 4 dias no Mar Morto, o mais grande, ou seja, o maior de toda a história do Oriente Médio, né? Ou seja, Pride Land, né? A terra do orgulho, não é simplesmente outro festival a mais, disse Aharon Cohen, o produtor e organizador principal do evento. É o mais importante que temos feito aqui até agora. Queridos, aonde é que vai ser feito? Eu vou mostrar para vocês aqui a localização geográfica desse evento. Vocês perceberam que, ao mesmo tempo que alguns comentam que vai ser construída uma cidade, a reportagem diz que vai ser um evento. Vocês vão recordar que o 7 de outubro, né, que foi aquele momento trágico, fatídico, né, da invasão ali dos palestinos e matando, ou seja, destruindo a vida de muitas pessoas, estava acontecendo um evento muito semelhante o evento que é chamado Nova, né, aonde ali havia total liberdade para eles festejarem da maneira que eles queriam. E é claro que não havia parâmetros religiosos ali, ali havia uma liberdade excessiva mesmo em todos os sentidos. E aconteceu aquilo que nós vimos, tão desagradável, tão triste, né, que nada justifica esse tipo de coisa que aconteceu. Isso com ninguém, não é só porque foi com o povo judeu na terra de Israel, mas isso não deveria acontecer com ninguém. E agora nós vemos um evento que vai acontecer e resolveram fazer justamente na região do Mar Morto, aonde se localizavam as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas no passado pelo juízo divino por causa das suas abominações e por causa da sua maldade. E aí você pode me perguntar, mas o que que eles faziam lá? Por que que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? Nós vamos ver o texto aqui, que está localizado na Torá, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, alguns insights, alguns detalhes importantes. E mesmo esses israelenses que estão promovendo esse evento, conhecendo a história, sabendo que aquela terra ali, eu vou mostrar algumas imagens, a terra onde se localiza a região do Mar Morto, é a região das antigas cidades de Sodoma e Gomorra e cidades adjacentes que foram destruídas por Deus por causa das suas abominações. É uma terra estéril, uma terra que não dá mais nenhum tipo de vegetal, tudo que está ali é seco, ou seja, é totalmente dominada pelo sal, né? O nível de salinidade naquele lugar é muito alto, ou seja, a esterilidade é grande. Então, como pode pessoas que cresceram dentro da terra de Israel, que conhecem toda a história bíblica, que conhecem o juízo divino, que conhecem aquilo que agrada a Deus e não agrada, realizar um evento como este, justamente no mesmo lugar aonde foi destruído séculos, milênios atrás? Dê uma olhadinha comigo aqui, porque você precisa saber, você precisa entender aonde isso vai estar sendo efetivado, aonde isso vai estar sendo realizado. Ou seja, o maior
Festival do Orgulho Gay do Oriente Médio. Então, eu trouxe aqui essas imagens para vocês verem que já está sendo feita uma publicação muito intensa. Essas imagens são do orgulho gay, dos desfiles, dos eventos que eles promovem na cidade de Tel Aviv, aonde é uma cidade mais aberta culturalmente, aonde as liberdades elas são garantidas. E nesse sentido, lá se promove, lá se tem essa liberdade de ter passeatas e eventos do orgulho gay. Agora eles estão querendo realizar aqui. Dê uma olhadinha no mapa, você está vendo o mapa da terra de Israel e os seus limites com alguns outros países. Não estamos vendo linhas de fronteira aqui, mas o que você está vendo aqui no meio é o chamado Yam HaMelach, o Mar Morto, tá? E ali na região do Mar Morto nós temos várias construções, hotéis para receber turistas. Então nós vamos dar um zoom aqui. Olha, dê uma olhada justamente nesse espaço aqui em que a cor está mais clara, né? Você está vendo aqui de um azul para um verde, né? Justamente nisso aqui a gente vai dar um zoom. Então, isso aqui, olha, são as partes do mar, né? Divididas aqui por esses braços. Vamos dar aqui mais um zoom. Então, justamente nessa beirada que vocês estão vendo aqui, é que a gente vê essa cidade. Olha, aqui você tem hotéis, você tem casas, tá? Justamente para poder receber os turistas, tá? Barcos. Esse é o famoso Mar Morto, tá? Então, olha, esses braços que vocês estão vendo de terras aqui, de sal, né? Justamente nessa localização, eu vou dar aqui para vocês a localização exata. Vocês estão vendo aqui, olha, são hotéis, casas, justamente para as pessoas que vão ao Mar Morto para fazer um turismo, para conhecer a região. Justamente nesse local é onde eles vão fazer o evento do orgulho gay. Ou seja, justamente as regiões das antigas cidades Sodoma e Gomorra. Queridos, isso não é uma coisa qualquer. Olha, justamente aqui, olha, tá? Você vê que Jerusalém está aqui, localizada aqui, então você tem uma noção de distância de Jerusalém para Jericó. Você saindo de Jerusalém para ir a Jericó, justamente nessa área do Mar Morto, você desce, né? O nível é descendo. Então, outras cidades, o litoral lá do Mar Mediterrâneo, aqui são as montanhas que fazem a fronteira com a Jordânia. E vamos lá, as reportagens elas continuam. Tel Aviv é reconhecida como destino gay friendly e tem hoje uma das maiores paradas LGBT do mundo. E esse é um fato, essa é uma realidade em Israel, que sendo um país que se considera um país de liderança de governo laico, embora a religião predominante e a origem do povo é basada no judaísmo, existe essa concepção, essa questão conceitual de um governo que não é de um governo que não é dirigido por ideologia religiosa, e sim pela Carta das Nações, pela as liberdades, a garantia das liberdades, ou seja, de uma linha ocidental, logo então tendo a liberdade também de gênero. Então você vê que é uma coisa bem atuante, é uma coisa grande, realmente é intenso, né? E isso aqui é uma demonstração do que eles querem fazer lá nessa região de Sodoma e Gomorra. Mas quando a gente olha para o passado, a gente vai lembrar de como foi, o que aconteceu. E eu te convido a que você tome uma Bíblia agora e veja nos versos que estão escritos, olha, em Gênesis capítulo 13, verso 13, lá está registrado: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra Adonai, contra o Senhor. Veja o que está escrito aqui no texto. Está dizendo literalmente: os homens eram maus, eles eram grandes pecadores diante do Senhor, diante de Adonai. Mas não para aí.
Nós temos aqui o capítulo 19, verso 12 e 13, que diz: Então disseram aqueles homens a Ló, lembrando aí do que aconteceu lá naquele evento, quando os anjos foram retirar Ló com a sua esposa e as suas filhas de Sodoma e Gomorra. Diz o texto: Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face de Adonai, e Adonai nos enviou a destruí-lo. Esse é o capítulo 19, verso 12 e 13, mostrando que os anjos estavam determinados, cumprindo uma ordem divina de destruir aquele lugar, porque o clamor tinha aumentado diante da face do Senhor. Ou seja, não bastava somente as abominações que eram feitas ali, e no que diz respeito aos comentários que são feitos dentro da tradição judaica, da homossexualidade, da bestialidade, ou seja, além de sexo entre pessoas, né, do mesmo gênero, tinham também ali sexo com animais, e mais do que isso, os estrangeiros que chegavam naquelas cidades, eles eram abusados, eles eram forçados, e muitos deles, às vezes, eram mortos. E esse clamor chegava diante do eterno Deus. E isso já chegou num nível que Deus teve que fazer algo, Deus teve que fazer justiça diante do clamor que chegava até ele. Somadas as abominações, a grande maldade, Deus destruiu aquelas cidades. Vamos ver mais alguns versos aqui do texto da Torá, do texto bíblico, aonde diz agora no verso 24 e 26 do capítulo 19: Então Adonai fez chover enxofre e fogo de Adonai desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Veja, os textos bíblicos são reais. Conta para gente uma história que poderia apenas ficar no imaginário coletivo. Ah, isso aí deve ter sido uma história. Isso aí deve ter sido ah, algo cultural do passado. Mas é comprovado hoje, quando você olha para a Terra, tal como a descrição bíblica, aquela terra, ela não produz nada. Ela tem um aspecto como se ela tivesse derretido, como se realmente alguma coisa aconteceu nela, que não nasce nada nela. O nível de sal daquela região é muito alto. É uma região extremamente seca. Ou seja, Deus feriu aquela região e ela se tornou um símbolo, ela se tornou um memorial de que essas abominações aborrecem a Deus. Essas abominações são uma afronta a Deus. E é assim, é alarmante, nos deixa impactados. Como é que alguém pode pensar que vai realizar um evento como este, que vai falar de atos que Deus não se agrada, e foi justamente por causa desses atos também que Deus destruiu aquelas cidades no passado, naquele lugar? Como alguém pode pensar em fazer um evento desse naquele mesmo lugar, não tendo um temor a Deus, não trazendo à memória um respeito, pelo menos, da memória do que aconteceu? Nós temos aqui também o texto que o nosso Mashiach, Yeshua, o Messias de Israel, ele vai trazer também no seu ensino. Veja o que o Messias Yeshua de Nazaré, o Messias de Israel, ele vai dizer. Na Absorat Lucas, capítulo 17, verso 28 ao 30. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu dos céus fogo e enxofre, e os consumiu a todos.
assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, agora, esse é o link, essa é a ponte que nós trazemos aqui com esta informação, com esta notícia que estamos trazendo para vocês. O Messias, ele conectou os eventos do passado aos eventos dos tempos finais. Os dias em que o Filho do Homem vai vir, ou seja, os dias em que Yeshua vai regressar, ele vai encontrar a humanidade vivendo um quadro muito semelhante ao que foi de Sodoma e Gomorra, onde as pessoas não terão temor a Deus, não terão irá te chamar em temor aos céus, e vão estar cometendo as mesmas abominações, confiados no seu eu, confiados no seu poder, na sua falsa sensação de segurança, que ela pode fazer o que ela quiser, que nada vai acontecer. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, aonde as abominações, elas têm, de certa forma, sido legalizada, amparada, confirmada, defendida pelos governos do mundo. E o que deixa a gente impactado é que na terra de Israel isso também tenha sido, de uma certa forma, veiculado. Mas não é para a gente se admirar, claro, a gente fica, de uma certa forma, surpreendido, mas já está profetizado, já está descrito. O nosso Mashiach nos alertou. Ou seja, que esses mesmos eventos vão acontecer quando ele tiver para chegar. Então, da mesma maneira que foi nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, edificavam, plantavam, estavam bem, estavam tranquilos, estavam seguros, vivendo as suas abominações e vivendo seguro, como se nada fosse acontecer. Mas chegou o dia em que Deus tirou o justo Ló com a sua família e destruiu aquelas cidades. Então, da mesma forma, é a comparação que ele faz. Assim vai estar a sociedade dos últimos dias. Assim vão estar as pessoas vivendo quando Yeshua regressar. Porém, aqueles que se mantêm fiéis, tal como Ló, eles serão salvos da grande destruição. Essas são as palavras do nosso Mashiach Yeshua. É uma garantia das coisas que vão acontecer, das coisas que vão passar nesse mundo, das coisas que nós estamos a ponto de presenciar. Então, queridos, é muito importante que você, ao ver esse shiur, você divulgue ele, você compartilha ele, para que mais e mais pessoas possam saber o que está acontecendo no mundo e que, sim, nós estamos vivendo o Aharit Hayamim. Nós estamos vivendo os últimos dias. São os dias em que toda a Escritura está se cumprindo diante dos nossos olhos. Literalmente, as palavras de Yeshua se cumprindo como ele profetizou. Não basta que nós olhamos em todas as partes do mundo acontecendo esses movimentos. As abominações estão acontecendo em todas as partes do mundo. Os pecados contra Deus estão acontecendo em todas as partes do mundo, nos países onde vivemos, fora da terra de Israel, e também na terra de Israel. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. E eu convido você, mais uma vez, a deixar aqui o seu like. Não se esqueça, por favor. Esse like ele é muito importante para que esse vídeo seja relevante e para que o YouTube veja que está sendo importante e ele possa divulgar esse vídeo e entregar para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, aperte o sininho para que você possa ser recomendado por mais vídeos e mais material que nós colocarmos aqui e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam recebê-lo e possam também ser despertados. Eu quero fazer um convite a você, que eu sempre faço aqui. Muitas pessoas têm desejo de aprender as escrituras dentro do seu original, com responsabilidade e seriedade. E aqui eu apresento a você a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, é a nossa yeshiva, a nossa escola judaica, a nossa escola rabínica, aonde você tem a oportunidade de estudar conosco, do conforto da sua própria casa, totalmente online, onde você vai poder estudar, interagir com os professores e com os alunos, você vai poder tirar as suas dúvidas e se aprofundar no estudo das Escrituras. Desde Bereshit, de Gênesis, até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, nós trazemos para vocês explicações profundas e até mesmo comentário
dos sábios da tradição judaica, como a Mishnah, a Lei Oral, o Talmud, né? Ou seja, a própria Guemará, os comentários dos sábios acerca de muitos temas. E tudo isso fazendo uma ponte e harmonia com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, com a pessoa do Messias Yeshua. Então, assim, é uma riqueza de informações. Você não pode ficar fora. Venha estudar conosco. Nossa Yeshiva está registrada aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e agora estamos trazendo essa oportunidade para que você possa estudar conosco no conforto da sua casa. Então não perca tempo, aqui na descrição do vídeo você tem todas as informações, como você entrar em contato com a nossa secretaria para estudar na nossa Yeshiva, na nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Então não perca tempo, venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Baruch Haba. Bom, queridos, vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.